Bom dia! Então, Fátima, hoje vamos apresentar um trabalho sobre a influência dos jogos de videogame na vida real. E fomos em uma escola chamada Colégio JK para pegar várias opiniões de professores, coordenadores e alunos. E quem fez essa pesquisa foi o nosso jornalista de campo, Ismael de Santana Porto. Fiquem com a entrevista. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu quero jogar também. Eu acho um bom barato, eu acho legal. Quando eu começo a jogar, geralmente eu gosto de jogar nas férias. Não me lembro qual foi o último jogo que eu joguei. Eu acho que foi Max Payne 2. Mas aí eu comecei à noite, umas 11 horas nas férias, e terminei, sei lá, na terça-feira do outro dia, parando para almoçar, minha esposa brigando comigo. Peraí, que eu preciso salvar, né? Porque essa é sempre a desculpa que a gente tem antes de terminar, de ir almoçar, você tem que salvar o ponto. Então, qual é o problema disso? É que eu fiz isso nas férias, quando eu podia. E aí, às vezes, a gente fica na fissura de terminar logo aquele jogo e tal, zerar logo o jogo. E isso pode comprometer a atividade acadêmica, a atividade do dia a dia normal, você se isolar, ser antissocial. Eu não vejo nenhum problema em jogar os jogos, mas eu acho que tem que ser com responsabilidade. Reserva uma hora, um pouquinho de cada dia para você jogar um pouquinho. Até porque o jogo vai durar mais. Depois que você zera ele, você não tem mais vontade de jogar, não é verdade? Então, e os jogos também são caros. Então, se você jogar um pouquinho de cada vez, você vai conseguir economizar, né? Para não ter que comprar outro jogo. Agora, os jogos também são muito bons porque você pode se comunicar, você pode aprender outra língua. Afinal de contas, quando você tem interesse em saber como passa de uma fase, mesmo que aquele assunto lá que está explicando como passar a fase seja em inglês, você está disposto a querer saber o que significa aquele inglês. Então é uma maneira de aprender inglês também. Eu tenho um amigo pessoal que é professor da Secretaria de Educação, que hoje ele é professor de inglês e ele disse que aprendeu inglês jogando. Então, assim, aprendeu inglês jogando. Então, é importante, é bacana, te dá sensibilidade, te dá rapidez nos movimentos, mas nem tudo é só jogo, é mundo virtual. Você também precisa socializar, estar com os amigos, abraçar, brincar. Isso é tudo normal, jogar bola. Faz parte, né? E os jogos vêm desde a década de 70 até hoje. E os jogos estão cada vez mais realistas, né? E aí, mas não substitui o convívio social de vocês terem os seus amigos da escola, os amigos de futebol, os amigos de festa, né? Namorada, nada disso impede. Só tem que ser com responsabilidade. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito num perfil psicológico que a sociedade causou neles. Eu não sei se no caso do que aconteceu em Suzano e outros casos, o fato do aluno, dele ter tido contato com esse tipo de jogos, não existe nenhum artigo que comprove que o ato que eles assumiram foi por causa da ação do videogame. Não existe nenhum documento comprobatório que fala, não, a ação foi por causa dos jogos. Né? Eu tive contato com jogos violentos, de tiro, por exemplo, e nem por isso eu tenho vontade de sair atirando nas pessoas, né? Não é verdade? Mas um jogo de tiro tem muito mais pela empolgação de você acertar, da tensão que é quando você vai passar por uma fase, do que simplesmente o desejo reprimido de sair atirando. Eu não acredito que foi um jogo motivador do ato. Eu acho que os jogos eletrônicos, eles em si não são nem bons nem ruins para as pessoas. No entanto, tem algumas pessoas, e aí não é só jovens, também adultos, de várias idades, acabam deixando parte do seu tempo livre nos jogos. Mas isso é porque as pessoas não têm, de alguma maneira, outras coisas para fazer, ou têm outras coisas para fazer e não conseguem. Então, hoje os jogos, mas antes foi brincar na rua, em outros momentos foi um outro tipo de vício, sei lá. Então, os jogos em si não são bons nem ruins, eles são só jogos.
o que a gente deve ter é uma vida variada de atividades, e os adolescentes e as crianças mais ainda. Um momento para o esporte, um momento para o estudo, um momento para não fazer nada e um momento para jogar um jogo de videogame, que é legal também. Claro que tem alguns jogos com conteúdos que não são adequados à idade, são conteúdo adulto, assim como um filme. Tem um filme que tem conteúdo adulto, tem um filme com conteúdo livre, ou para crianças. A mesma coisa os jogos. Tem conteúdos que não são adequados para uma determinada idade da juventude. Simples assim. Então, esses jogos devem ser evitados pelos pais ou pelos responsáveis. Dizer, olha, esse tipo de jogo e explicar por que não pode jogar esse jogo ou por que pode jogar esse jogo, né? Agora, na escola, na aprendizagem, a gente sabe que não é o jogo, mas o próprio equipamento eletrônico, muitas vezes, os alunos perdem a noção do momento que podem usá-lo ou não. E esse é um problema. Mas é um problema que a gente deve trabalhar no âmbito da educação, não no âmbito da proibição. Mas de dizer por que é adequado no momento estar jogando um joguinho lá no celular ou não, né? Então, em si, as coisas não são ruins nem boas, elas são só ferramentas de tecnologia. Entende? Essa é a minha opinião. Não, eu acho que os atentados que tiveram não estão influenciados pelos jogos, até porque em toda a história do século XX houve atentados, houve terrorismo, e nos últimos, e mesmo nos Estados Unidos. Eu acho que o problema ali é um problema de ordem social e psicológica, né? Essas pessoas têm que ser tratadas não porque jogam, porque assim, a maioria dos adolescentes tem acesso a jogos. E a minoria da minoria é que comete atos de violência. Então não é os jogos que geram o ato de violência, são muitas outras causas, né? Não vejo que as pessoas sejam influenciadas pelos jogos. Eu acho que isso é meio lenda urbana. Assim, uma história que se cria, que os jogos fazem isso. Não é. Como eu disse, o jogo não é bom nem ruim, né? Ele é adequado ou não a uma faixa etária, como qualquer produto. É adequado ou não a uma faixa etária. É isso, entende? Essa é a geração que tá ligada nos jogos, né? Eu particularmente não nasci nessa geração dos jogos. Sou da geração mais antiga, apesar do tamanho de vocês e tal. Mas a questão se os jogos hoje influenciam na vida de vocês, eu creio que sim. Com certeza, porque o tempo que vocês estão jogando, ligado, interagindo, vocês hoje podem estar de frente, mas não estão interagindo. E hoje, grandes empresas, algumas das empresas como a Google, por exemplo, preza a comunicação, a interação social. Inclusive, existe espaço Zen dentro da Google, que é uma empresa, né, de tecnologia, para interação. Porque hoje em dia você está muito aqui no telefone, mas esquece do seu companheiro. Então, assim, eu particularmente não tenho nenhum jogo instalado no meu celular, não faço uso do jogo. E assim, para quem gosta, vai sim, participei de Campus Party, que é onde que é ligado muita tecnologia, a Gamecom, ganhei ingresso para ir na Gamecom, então assim, participo em tudo. Gosto da tecnologia em si, do que ela pode fazer, gosto da realidade aumentada, virtual, mas não tão dos jogos. Eu acho que se influencia sim na educação, na interação social. Os jogos hoje em dia tá vindo muito violentos, né? Então assim, pode ter assim, inspirado sim. Então sim, porque hoje tudo em dia nos jogos é espelho. Se uma pessoa tá ali vestida de tal forma, você vai olhar ela, espelhar ela e você vai se reproduzir naquela versão. Questão de cabelo, estilo de roupa. Então, sim, é tudo espelho. Se você espelha no jogo, com certeza você vai querer espelhar isso na vida real. Qual você acha que é a influência dos jogos na vida real? Eu acredito que hoje em dia muitos dos jogos eles te estimulam a melhorar uma habilidade que você não tem. Por exemplo, um jogo que tem bombando muito ultimamente é o Fortnite. Ele tem ajudado principalmente pessoas que não sabem, por exemplo... Sim, principalmente. Não sabem dar um start, sabe? E aí, tipo, isso ajuda bastante pra quem não tem, quem planeja muito e não age. Por exemplo, eu tenho dificuldade de agir, mas eu sou um bom planejador. E o Fortnite, por exemplo, tem me ajudado muito a tomar uma decisão, sabe? E é isso.
Você acha que esses jogos tiveram alguma influência em massacres como Columbine, Realengo ou Suzano? Não necessariamente, porque eu acredito que o que te faz fazer essas coisas são principalmente seu psicológico, sua personalidade. Claro, tem pessoas que não têm uma formação já, e aí provavelmente algumas influências do mundo externo pode ter feito isso com elas. Mas não necessariamente foi o jogo. Geralmente, por exemplo, muitos dos filmes podem ter influenciado ela a fazer algum desses massacres, e também os próprios pais, porque geralmente é a relação em casa que te faz, que monta a tua personalidade. Geralmente, às vezes, não foi culpa dos jogos ou dos filmes. Pode ter sido dos pais ou da família. Certo. Você acha que jogos são coisas que te tiram da realidade, pelo menos por algum tempo? Tira e te ajuda a dar porque é sempre importante você dar uma descontraída do mundo assim, do mundo afora, porque o mundo hoje em dia um psicólogo de 1912, ele dizia que um aluno do ensino médio, do atual ensino médio, hoje em dia, tem as mesmas características de um aluno, ou de um paciente de 1912 com esquizofrenia. Ou seja, dá pra ter uma percepção de que hoje em dia as pessoas estão bem mais estressadas, passando por mais situações. E aí eu acho que sair um pouco da realidade às vezes é importante, sim. Certo. Mais violentas? Não acho que influencia. Por exemplo, pra mim, no meu caso, eu acho que o FIFA, que é um jogo de futebol, influencia, me deixa mais violento do que o próprio GTA, por exemplo. Eu acho que não influencia tanto. Entendi. Então você acha muito. Pode ter sim uma porcentagem, mas creio que não muito. tá certo.